5 de junho, Café com Deus Pai. Com Jesus tudo muda. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5. Imagine que sua fonte de renda vem da pesca e após uma longa noite de trabalho árduo, você retorna para casa sem um único peixe. Mesmo com toda a sua experiência, todos os esforços parecem em vão. A pesca foi um desastre. Como diz o ditado, naquela noite o mar não estava para peixe. É fácil imaginar a tristeza e a frustração de voltar para casa sem a provisão para a família. Uma situação desastrosa. Isso vai vivenciado por Pedro, que após uma noite inteira de trabalho não havia pescado nada. Assim como Pedro, muitas vezes enfrentamos situações em que damos o nosso melhor, trabalhamos arduamente, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. Ficamos frustrados e preocupados, pois nossa sobrevivência muitas vezes depende desses resultados. Na história de Pedro, tudo muda quando Jesus entra em seu barco. Sem aviso prévio, Jesus desafia Pedro a lançar as redes mais uma vez. E ao obedecer, ele colhe uma quantidade abundante de peixes. Entenda que Deus tem um tempo e um propósito específico para realizar milagres em nossa vida. Muitas vezes eles não ocorrem quando desejamos, mas quando mais precisamos. Hoje pergunto a você: como estão as suas redes? Talvez você esteja a ponto de sair do mar e desistir, desanimado com os resultados que não chegam. Compreenda, entretanto, que milagres ocorrem quando todas as alternativas humanas se esgotam. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é entregar o barco de nossa vida a Jesus e convidá-lo para entrar e realizar o impossível aos nossos olhos. A frase de hoje é: você bloqueia seus milagres quando permite que suas circunstâncias dominem a sua fé. Lendo mais uma vez, você bloqueia seus milagres quando permite que suas circunstâncias dominem a sua fé. Hoje é o dia 156 do ano. A leitura bíblica de hoje é Atos, capítulo 25, e a palavra-chave é segurança. A mensagem de hoje nos fala a respeito de um trabalho que muitas vezes nós fazemos e, apesar de todas as nossas forças, nós não temos sucesso. Fala a respeito de Pedro, que era um profissional da pesca, e o texto revela que ele tinha ido para o mar, que ele tinha ficado a noite inteira se esforçando e lançando as redes e tentando pescar os peixes que ele esperava trazer para a provisão da sua família. Que a noite inteira já tinha passado, já tinha amanhecido o dia, e ele realmente não havia conseguido pescar nenhum peixe. Falar dessa forma nos faz entender que o milagre, que Jesus, ele vem ao encontro quando nós fazemos a nossa parte,
muitas pessoas ficam de braços cruzados. Elas não fazem o que precisa ser feito. E elas simplesmente olham para o céu e pedem que Jesus venha trazer uma resposta e uma solução. Mas essa mensagem que nós lemos hoje, que nos fala a respeito do milagre da multiplicação que Jesus trouxe para Pedro, na verdade não foi uma multiplicação, na verdade foi uma pesca maravilhosa. Quando Pedro voltou lá e sobre a palavra de Jesus, ele lançou as redes, ele teve uma pesca maravilhosa. E esse foi o milagre que ocorreu com Pedro, que trouxe uma grande prosperidade, uma grande multiplicação do trabalho dele. Vamos dizer, ele fez todo o seu esforço e não deu em nada. As horas de trabalho dele foram todas desperdiçadas. Mas depois, as horas de trabalho dele foram multiplicadas, porque o texto fala que ele conseguiu pegar tantos peixes que ele precisou pedir a ajuda dos seus amigos para que eles pudessem erguer as redes, o que significa que as horas trabalhadas naquela noite foram multiplicadas, porque ele conseguiu resultados que ele só conseguiria com várias noites pescando. Então houve uma multiplicação das horas de trabalho dele, que resulta no milagre que foi operado na vida dele. Veja o que diz aqui no texto de Eclesiastes, no capítulo 11, sobre esse assunto. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 6. O versículo 1 fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pão aqui significa o nosso trabalho. Nós comemos o pão que é fruto do nosso trabalho. Então o versículo 1 está dizendo assim: lança o teu trabalho sobre as águas. Nós sabemos que quando vamos aos rios, quando vamos aos mares, as águas são imensas, elas vão por todos os lados. O texto está nos dando um convite: lança o teu esforço, lança o teu trabalho, lança a sua dedicação sobre as águas, sobre as oportunidades que vêm de todos os lados, porque depois de muitos dias o acharás. Porque depois de muitos dias, fala, depois de você se dedicar bastante, depois que você estudar, entender, aplicar, se dedicar naqueles lugares onde você lançou os seus projetos, você vai ter retorno. Mas o versículo 1 fala que é necessário lançar. No caso de Pedro, ele trabalhava com a pesca e ele estava no trabalho. O texto fala que ele foi para a pesca, ele lançou as redes e que ele ficou ali a noite toda aguardando, esperando o resultado. Versículo 2: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. O versículo 2 fala: um princípio para que você tenha prosperidade é que você seja uma pessoa generosa. Quando você ajuda as pessoas que estão à sua volta, você, quando passa por dificuldades, é lembrado por essas pessoas. Quando você cria um círculo de amizades que são fiéis, amigos que ajudam-se mutuamente, você tem ajuda nos momentos difíceis. O versículo 3 fala: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Esse versículo nos fala que existem coisas que você tem que deixar para trás. Quando a nuvem está cheia, você sabe que vai chover.
Você não pode fazer nada contra a chuva que vem. Quando uma árvore cai para o sul ou para o norte, onde ela cai, ela vai ficar. Você não tem o que fazer. Se você quiser lutar contra essa situação de ficar ali no meio daquela chuva, você vai ter que fazer algo extraordinário que vai exigir um esforço a mais de você. Você vai ter que pegar o guarda-chuva, você vai ter que criar esforços, trazer um trator, fazer uma reunião com várias pessoas para que você possa erguer aquela árvore e você vai passar por dificuldades. O versículo 3 está dizendo: não fique preso no passado. Não fique preso a situações de pessoas que traíram você. Não fique preso com coisas ruins que aconteceram se você lançou o teu pão em uma direção e aquele negócio você viu que não deu resultado e você vê que no outro negócio está dando resultado, você precisa avançar. Existem coisas que você tem que deixar de lado. Existem coisas que você não pode mudar. É isso que o versículo 3 está dizendo. O versículo 4: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca colherá. O versículo 4 fala que você precisa ser um agente ativo. Você tem que lançar o teu pão sobre muitas águas. Ele confirma o versículo 1. Você tem que semear para que você possa ter a expectativa da colheita. Você pode ter lançado a rede, ter feito todos os seus esforços e ver que aquele negócio realmente, depois que você deu tudo de si, não deu resultado. Aí é necessário seguir o versículo 3. As nuvens ficaram cheias, vai cair a chuva. Uma árvore caiu para um lado, você não vai levantar, então você tem que deixar aquilo de lado. Mas antes de você pensar em desistir, você tem que ter semeado. Versículo 5: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, o que faz todas as coisas. Por isso que é necessário lançar a rede, lançar o pão sobre muitas águas. Você não sabe o que Deus vai fazer. O que o versículo 5 está falando, esses versículos que nós estamos lendo hoje, é que a nossa parte nós temos que fazer. O milagre vem depois que nós fizermos a nossa parte. Versículo 6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, quando você está nesse processo de semeadura, você deve, primeiro no versículo 1, lançar o teu pão, a sua semente, no maior número de direções que você puder. Se você nunca lançou nenhuma, lance apenas em uma direção. No caso de Pedro, ele tinha uma especialidade. Ele era pescador. Não lance várias sementes enquanto você não tiver uma. Você tem que ter uma primeiro, para que você possa lançar e estudar e ver o resultado daquela semente. Mas é importante que você faça a sua parte. Entrando agora em Provérbios, capítulo 13, vamos ler só o versículo 4, que fala aqui: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então, aquele que não faz o que precisa ser feito e pensa que por meio da oração, que Deus, que Jesus, trará algum tipo de bênção, está equivocado. Porque a própria Bíblia fala claramente:
que o preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Nem o milagre ele pode alcançar, porque todo aquele que desobedece à palavra não pode agradar a Deus. Nós vemos que Pedro, ele estava de acordo com a palavra. A habilidade dele era ser um pescador. Ele foi para o seu trabalho. Ele lançou as suas redes. Ele trabalhou durante toda a noite. Ele voltou sem o resultado. Então, Jesus apareceu no barco para dar a ele uma nova rota e uma nova direção. E quando ele ouviu a nova rota, ele obedeceu o que o Senhor disse para que ele fizesse, e isso trouxe o milagre e o resultado esperado. Então, seja diligente, porque a alma dos diligentes engorda. Diligente é aquele que tem zelo, é aquele que faz o que deve ser feito. Então faça tudo o que você precisa fazer, lance as suas sementes e acredite que, se não der certo, o Senhor verá que você fez tudo na direção dele. Você fez tudo de acordo com a palavra dele, você realmente se esforçou e realmente se dedicou. Então ele entrará no seu barco e dirá: é por aqui o caminho. Um último versículo, vamos entrar aqui em Provérbios capítulo 16, vamos ler só o versículo 3. Diz aqui: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então confie ao Senhor os teus planos, os teus projetos, as tuas obras, o teu trabalho, a tua família, os teus estudos, os teus pensamentos, aquilo que você pensa a respeito do seu futuro. Confie tudo ao Senhor e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Ele fará com que os seus pensamentos sejam iluminados para que você encontre as saídas e as respostas. E voltando aqui na mensagem, com Jesus, se algo não tiver dado certo, depois de todos os esforços, com Ele tudo mudará. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor venha abençoar o trabalho de cada uma das pessoas que participou dessa meditação. Peço que o Senhor agora venha dar direcionamento, que o Senhor venha dar iluminação, que possamos confiar os nossos planos, os nossos pensamentos ao Senhor, para que o Senhor dê nos nossos pensamentos certos, para que possamos ser guiados para o caminho certo e que possamos fazer todo o nosso trabalho com diligência e que, se houver alguma falta, alguma falha, algum erro, alguma falta de informação da nossa parte que nos leva, ou alguma circunstância externa que nos impede de alcançar o resultado esperado, não por nossa negligência ou preguiça, mas por causa das circunstâncias externas, como aconteceu nessa pesca, que o Senhor esteja ali para entrar em nosso barco e nos trazer a iluminação e a nova direção para que possamos prosperar e receber a sua alta provisão, para que possamos dar testemunho, assim como Pedro pôde contar esse testemunho que ficou registrado na sua palavra para mostrar a sua bondade e o seu cuidado conosco. Abençoa a vida de todos nesse dia, as suas famílias, os seus lares, dando livramento de todo mal e derramando do teu Espírito Santo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.